Gálatas 5:22, meus irmãos, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos já te agradecer pelo teu poder, por tua graça e tua misericórdia que nos assiste todos os dias. Glorifica o teu nome e fala poderosamente aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o mundo está sob ameaça de guerra. A Rússia e os Estados Unidos estão em constante constrangimento de guerra, ameaças de guerra, rumores de guerra. A China também contra os Estados Unidos. O Oriente Médio está sob conflito. Rússia e Ucrânia estão em conflitos. Além disso, existe ameaça de crise econômica a nível global. Muitos países estão sofrendo crises institucionais, como no nosso país, o judiciário, o executivo, os parlamentares, em crises diplomáticas. Isso traz sobre nós severas pressões dentro de nossos corações. Além da ausência de paz no nível econômico, no nível geopolítico e militar, isso provoca naturalmente dentro de nós uma ausência de paz também. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando acontece esse avanço de crises externas, isso vai nos atingir internamente. Muitas pessoas começam a ficar preocupadas, até porque os noticiários de hoje em dia não são como os antigos, que eram televisivos apenas, existiam toda aquela diplomacia no anunciar. Mas hoje, os noticiários virtuais da internet, eles são apocalípticos, são anúncios terroristas para ter engajamento, o que aumenta mais a perturbação interna das pessoas. Porque quando você olha esses noticiários no YouTube, você tem a sensação que o mundo vai acabar amanhã. A ameaça de guerra, porque eles querem ter engajamento. Isso aumenta as perturbações internas, psicológicas e emocionais dentro das pessoas. Você sabia que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo? A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e constatou que o Brasil, sim, é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, nós somos susceptíveis, mais do que outra nação, a sofrer internamente por causa dessas pressões globais que acontecem. 10% da população brasileira é acometida de crise de ansiedade. 18 milhões de brasileiros. Isso significa que 1 a cada 10 brasileiros sofre de crise de ansiedade. Isso significa que aqui dentro, dentre 10 pessoas que aqui estão, 1 tem crise de ansiedade. E tudo isso é por falta de paz. A falta de paz interna é um reflexo da falta de paz externa. Os conflitos externos, seja no nível de vizinhança, doméstico, a nível nacional, seja a nível global, isso produz ausência de paz interna. Mas nós precisamos entender que existe uma solução para isso. Existe uma solução para essa ausência de paz interna. Se você é uma dessas pessoas que não tem paz em seu coração, você não tem paz psicológica, paz emocional, você não consegue dormir em paz, você vive preocupado, ansioso, Deus tem uma palavra para você nesta manhã. O tema desta mensagem é o caminho para a paz. O caminho para a paz. Quando nós falamos sobre paz, nós pensamos apenas na paz psicológica, mas a palavra paz, erene em grego e em hebraico shalom, é uma palavra tão antiga quanto a própria Escritura, porque desde os patriarcas se abordava sobre a paz, porque depois que iniciou a inimizade entre o descendente da mulher, ou a descendência da mulher e o descendente de Satanás, que eram os povos inimigos ali do povo de Deus, ali iniciou-se um processo de guerra, de conflito, desde o Oriente Médio até os dias de hoje, aquela região se tornou uma região conflituosa, mas isso começou desde o anúncio que Deus deu ali de maldição para a serpente. E por causa disso, o povo de Israel começou a ter uma forte expectativa de paz. Eles queriam a paz, eles queriam o shalom, paz sobre Israel. Orem pela paz sobre Israel, pela paz de Israel. E quando Jesus chegou, o povo de Israel, o povo de Deus, os judeus estavam criando a expectativa de que Jesus iria destronar o Império Romano e trazer finalmente essa paz geopolítica sobre Israel. Mas não era dessa paz que Jesus estava falando. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, é uma paz diferente. Eu vos dou a minha paz. É a paz interna, porque enquanto você não tiver essa paz dentro do seu coração, não importa as circunstâncias, se você não tiver paz interior, paz interna, as circunstâncias vão sempre te abalar.
O que nós precisamos, meus irmãos, não é de uma paz geopolítica e econômica. O que nós precisamos é de uma paz dentro de nossos corações, porque as questões geopolíticas, econômicas, militares sempre avançarão do ponto de vista negativo, de acordo com as profecias bíblicas. Então nós precisamos do quê? Nós, os crentes, de paz dentro de nossos corações, porque nós sempre vamos presenciar o mal gradativamente, porque a Bíblia diz que a iniquidade vai aumentar. Então não fique criando expectativa de boas notícias. Então lute para que você tenha paz dentro do seu coração, porque o mundo vai degringolar cada vez mais. Mas qual é o caminho então até a paz? Qual o caminho perpassa até essa paz interna? O que nós devemos fazer para ter essa paz? Você quer saber de fato o que fazer para sentir paz dentro do seu coração? Lembre-se que a paz que vem do Espírito Santo é uma paz que excede a todo entendimento. Os ansiolíticos, os antidepressivos, são remédios, às vezes até necessários, mas eles são frutos da inteligência humana. Mas a paz que vem de Deus, ela excede a toda a inteligência humana, excede a todo entendimento. É uma paz perene, durável, é uma paz que ela é incondicional, ela independe das circunstâncias. Então, nós vamos entender qual é o caminho para a paz. Esse é o tema dessa mensagem, o caminho para a paz. Meus irmãos, em primeiro lugar, o caminho para a paz está no amor. O amor é o primeiro caminho para a paz. Observe que no fruto do Espírito ele vai citando cada um dos frutos, mas antes de chegar na paz, primeiro ele fala do amor. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Significa que para chegar na paz, você tem que passar primeiro pelo amor. O amor ele é essencial, ele é fundamental, ele é imprescindível para que você tenha paz em seu coração. É impossível você ter paz dentro de você se você não tiver amor. Mas que tipo de amor é esse? É o amor do próprio Deus que vai irradiar sobre diversas circunstâncias e relações, até consigo mesmo. Isso significa que esse amor aqui é o amor de Deus em primeiro lugar. O que significa esse amor de Deus? É a certeza do amor de Deus. Porque Deus ele já executou e já aprovou seu amor na cruz, Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que do ponto de vista objetivo, externo, Deus já fez a parte dele. Ele já provou que nos ama. Mas o fato de Deus ter provado que nos ama não significa que necessariamente, de maneira automática, o ser humano já tome posse desse amor. Então, Deus provou seu amor, mas é necessário nós tomarmos posse desse amor, uma convicção profunda desse amor. Você só vai conseguir ter paz em seu coração quando você tiver uma profunda convicção de que Deus te ama, de maneira gratuita e incondicional, mesmo você não merecendo. Isso é um milagre. Observe, você ter certeza desse amor é um milagre. Você precisa de um milagre para você ter certeza de que Deus te ama. Não é algo que acontece no automático. Não são os costumes religiosos, nem a vivência religiosa e eclesiástica que vai provocar esse amor em seu coração. Você só vai ter certeza de que Deus te ama através de um agir sobrenatural do Espírito Santo sobre sua vida. Então você precisa pedir isso para Ele. Deus, derrame em meu coração uma profunda convicção do teu amor. É um derramado amor de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo de número 5, versículo 5. Que Deus derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Observe que o texto, quando ele fala sobre se derramar, esse verbo derramar, o amor de Deus é derramado, é um verbo que está no tempo perfeito, ou no modo perfeito em grego. Significa que é algo que aconteceu no passado e que as consequências, os efeitos são duradouros. Isso significa que o amor de Deus já foi derramado em alguma medida em nossas vidas. Você sabe que Deus te ama, só que você precisa que esse amor seja derramado cada vez mais em seu coração. Quanto mais certeza do amor de Deus, mais paz você vai ter em seu coração. Qual é o caminho para a paz? É o amor. Em primeiro lugar, a certeza de que Deus te ama. No Salmo de número 4, versículo 8, Davi diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Sabe por que você não tem paz? Porque você não tem essa convicção que Davi tinha. Davi ele era um homem que enfrentou gigantes, enfrentou reis, fugiu, sofreu ameaça de morte, cometeu erros gravíssimos, mas ele dormia toda noite.
Por que ele dormia mesmo assim? Inclusive, quando ele escreveu o Salmo 4, ele estava fugindo, estava no deserto, fugindo dos inimigos, sofrendo ameaça de morte. Como que uma pessoa vai dormir no deserto, correndo o risco de morrer a qualquer momento, com a família junto? Como? Por que ele tinha essa paz? Qual é o segredo de Davi? Ele tinha certeza do amor de Deus. Você quer ter paz em seu coração? Você quer vencer as crises de ansiedade? Você quer vencer a ansiedade, o medo do futuro? Você precisa ter certeza do amor de Deus. Porque quando você tiver certeza do amor de Deus, nada vai tirar sua paz, nada. Não são as ameaças de crise econômica entre blocos globais da geopolítica, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, aproximações, distanciamentos. O risco de ter uma crise econômica no Brasil, aumento dos preços. Você tem paz no seu coração. Isso só vem com o amor de Deus. Você precisa ter convicção de que Deus te ama. Porque se você tiver certeza de que Deus te ama, então isso é o bastante, isso basta. Do que mais nós precisamos? Só dessa certeza. O Senhor é meu pastor, então não preciso de mais nada. Veja, o caminho para a paz é o amor de Deus. E não só o amor de Deus, em contrapartida, o amor a Deus. Porque à medida que eu tenho certeza de que eu amo, que Deus me ama, em contrapartida, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, a minha paz não vai depender de substâncias químicas que vão produzir efeitos de endorfina em meu cérebro. A minha paz não vai depender de informações globais que vão nos dizer que está tudo bem. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não sou carente de pessoas, carente de coisas, carente de dinheiro, carente de realizações. Tem pessoas que acham que só vão ter paz depois que realizar seus sonhos. Sonho da casa própria, sonho do carro próprio, sonho de ter dinheiro, sonho de conseguir galgar degraus acadêmicos, formação profissional. Eu vivo assim ansioso, angustiado, mas eu tenho certeza que quando a minha vida estiver estabilizada eu vou sentir paz. Não vai. Você nunca ouviu falar de pessoas famosas e ricas que se suicidam porque não têm paz? Não são essas coisas que trazem paz. Então você tem que amar a Deus acima das realizações, amar a Deus acima do dinheiro, amar a Deus acima da sua saúde, do seu bem-estar, da sua vida cômoda, dos seus sonhos, dos seus planos de bens. Você tem que amar a Deus acima de tudo. E quando você ama a Deus acima de tudo, então você vai ter paz. É por isso que antes de chegar na paz, você tem que passar pelo amor. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Você só vai chegar na paz se você passar pelo amor. Amor de Deus e amor a Deus. Você precisa ter convicção de que Deus te ama. Em contrapartida, você tem que amar a Deus como consequência dessa convicção. Porque quanto mais certeza você tem do amor de Deus, mais você o ama. E o ama acima de todas as coisas. Você vai ser um escravo idólatra que vai se rastejar atrás dos bens materiais, atrás das realizações, de elogios humanos, de apreciação humana. Sim, você vai se rastejar atrás disso enquanto você não amar a Deus acima de todas as coisas. E essa é a cura para a ansiedade. Lembrando que, veja, que o mundo acadêmico, o mundo científico, a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, todas essas ramificações científicas por vezes e às vezes não, elas têm as definições. E para esse mundo acadêmico e clínico, a ansiedade é uma patologia. É verdade que se a ansiedade não for tratada e trazida em arrependimento, ela pode adoecer seu corpo e se transformar numa patologia. Mas, antes de tudo, ela é enraizada no pecado da falta de fé em Deus. A ansiedade, ela é pecado, sim. Sim, a ansiedade é pecado. Mas como tratar isso? Deus está te dizendo como tratar isso. Se você não tratar a raiz, os remédios vão ter um efeito momentâneo. E daqui a pouco o seu corpo vai se acostumar com os remédios. E você vai precisar de uma nova dosagem ou de um outro remédio. E assim por diante, porque o problema não foi resolvido. E qual é o problema? Você não tem convicção de que Deus te ama. Você está aqui no mundo a passeio. Você não tem convicção de que Deus te ama. Como uma pessoa vai ser feliz se ela não tiver a convicção de que Deus a ama? Você precisa ter convicção de que Deus te ama. E você precisa amar a Deus acima da sua saúde, do seu dinheiro, acima de todas as coisas. Então, qual é o caminho até a paz? Amor de Deus, amor a Deus e amor ao próximo. Sim, o amor ao próximo. Por que o amor ao próximo?
Qual a relação do amor ao próximo com a paz? Se você tem mágoa em seu coração, você nunca vai ter paz. Se você tiver mágoa, rancor, ressentimento de alguém, contra alguém, por alguma coisa que te fizeram, se alguém te traiu e você não consegue perdoar essa pessoa, se alguém te difamou e você não consegue perdoar essa pessoa, se alguém te machuca e você não consegue perdoar essa pessoa, você jamais vai ter paz em seu coração. Você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão, porque você só vai conseguir ter paz se você amar o próximo. É o que Jesus falou, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por isso que o amor vem antes da paz. É impossível ter paz se você não conseguir amar o seu irmão de maneira incondicional, porque as pessoas tiram a nossa paz. As pessoas nos perturbam emocionalmente, psicologicamente. Agora, se você tem um amor pré-adiantado, nada vai tirar a sua paz. O que é um amor pré-adiantado? Um amor pré-adiantado significa: fulano de tal não fez nada contra mim ainda, mas se ele vier a fazer algo contra mim, meu coração já está preparado para amá-lo e perdoá-lo. Primeiro, a decepção é fruto de uma expectativa imatura. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós somos ignorantes e infantis e não damos atenção ao que a Bíblia diz, que o ser humano é pecador e rebelde. Jesus nunca se decepcionou com o ser humano. Nunca. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 2, quando alguns discípulos vieram falar com Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és de Deus, senão não farias tais sinais. Todavia, a Bíblia diz que Jesus não se confiava nele porque ele sabia o que era a natureza humana. Nós, por carência do amor humano, nós nos apegamos às pessoas. E tem problema nos apegar? Não tem problema nenhum você se apegar às pessoas, mas nós nos apegamos de forma muito imatura. Nós nos apegamos às pessoas porque as pessoas estão nos tratando bem, mas essa mesma pessoa que está nos tratando bem tem uma natureza perniciosa e veneno dentro de si, como eu tenho e você tem. E essa mesma pessoa que está te tratando bem, da noite para o dia ela pode virar a polaridade e começar a te tratar mal, ou falar mal de você, ou te trair. Então, antes que chegue este dia, já libere o amor e o perdão antes, para quando acontecer isso, você dizer: não, eu já perdoei, eu já amo essa pessoa, mesmo antes dela cometer esses erros, porque eu já sabia que ela era imperfeita. Então você não tem que amar as pessoas porque elas te tratam bem, você tem que amar as pessoas porque são redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus. E os ímpios, porque têm a imagem de Deus. É por isso que você tem que amar, e porque Deus mandou, e porque o amor de Deus nos constrange a isso. Então não ame as pessoas porque te tratam bem, porque um dia podem te tratar mal. Ame as pessoas porque você tem Jesus em seu coração, porque é seu dever e porque essa pessoa foi salva por Jesus. O seu irmão, mesmo imperfeito, foi salvo por Jesus. Então, muitas pessoas não conseguem ter paz. Você sabia que até mesmo a ciência, porque tem crente que ouve mais a ciência do que a Bíblia, então eu vou citar um pouco a ciência, até mesmo a ciência, a psicologia, admite que o rancor, o ressentimento é a raiz de muita depressão e crise de ansiedade? Pois bem, antes mesmo da ciência, coitada, há 2000 anos atrás, a Bíblia já diz que o caminho para você ter paz é amar. Amar o próximo, perdoar. Você não vai conseguir ter paz se você não perdoar. E perdoar de maneira incondicional. O que é perdoar de maneira incondicional? Você quer amadurecer na sua visão de amor cristão? Quer amadurecer? Então eu vou te dar a dica para você amadurecer no que diz respeito ao amor cristão. Olhe para os seus traidores como Jesus olhava para Judas. Ele olhou para Judas, ele enxergou em Judas um traidor, sabia que Judas era traidor, além de corrupto. Ele olhou nos olhos de Judas e disse: amigo, a que vieste? Você acha que Jesus estava sendo falso? Não. Quando você conseguir esse nível de maturidade, de você olhar para a pessoa e saber: eu sei que ele fala mal de mim, mesmo assim eu amo. Olha, pode ser que você seja arrebatado no dia seguinte. E você chegar nesse nível de maturidade, você olhar para a pessoa e dizer: eu sei que essa pessoa não gosta de mim, ou eu sei que essa pessoa não está sendo sincera, eu sei que essa pessoa é falsa, ou sei que ela me odeia, eu sei. Olhar nos olhos dela e dizer: ô irmão, a paz, que Deus te abençoe, tenho orado por você. Quando você chegar nesse nível de maturidade,
aí sim, nada vai tirar sua paz. Não vai ser o rancor que vai tirar sua paz, porque você não tem rancor. Veja, observe que o caminho até a paz é o amor. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Tem uma ponte aí. Tem uma ponte até a paz. Para você atravessar essa ponte, você tem que passar pelo amor. Você não vai conseguir ter paz se você não sentir o amor de Deus, você não amar a Deus e não amar o próximo. O amor. Eu vou dedicar mais tempo falando sobre o amor, obviamente, por causa do conteúdo bíblico e essencial do amor. Então, amor de Deus, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Sim, amor a si mesmo. É bíblico amar a nós mesmos? Sim, é claro. Onde está escrito na Bíblia que nós devemos odiar a nós mesmos? Se o amor a si mesmo fosse pernicioso e fosse ruim, Jesus não usaria o amor próprio como uma referência de amor. Porque existe uma ala da igreja cristã que é contra o discurso de que nós devemos amar nós mesmos. Existe uma ala conservadora ao extremo. Agora veja, se amar a si próprio fosse algo errado, Jesus não usaria o amor próprio como uma referência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a nós mesmos não é algo ruim. O que é pecaminoso é o amor próprio idólatra. É quando você idolatra a si mesmo, porque você tem potencial, porque você tem capacidades, capacitações, porque você tem habilidades, ou porque você é bonito, porque você é muito inteligente, porque você é isso ou aquilo. Tem pessoas que idolatram a si mesmo. Esse tipo de amor é idolatria. E a Bíblia condena qualquer tipo de idolatria. Agora, o amor a si próprio, amar a si mesmo, que a Bíblia permite, é o amor próprio, teocêntrico. Você tem que ter um amor próprio teocêntrico. O que é um amor próprio teocêntrico? É você amar a si mesmo porque você é alvo do amor de Deus. Nós somos pecadores? Somos. Temos um coração corrupto? Temos. Merecemos a ira de Deus e o inferno? Sim. Só que mesmo nessa condição, Deus nos ama a ponto de enviar seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Se Deus nos ama a tal ponto, por que eu não posso me amar se o próprio Deus me ama? Veja a incoerência. Por que eu não posso me amar se o próprio Deus me ama? E por que Ele me ama? Ele não explicou os detalhes do porquê Ele me ama, mas Ele me ama. Então posso me amar, não de forma idólatra, mas um amor teocêntrico. Amar a mim mesmo porque Deus me ama. Porque eu sou alvo do amor redentivo de Deus. E amar a nós mesmos, amar a si mesmo, porque nós somos a imagem de Deus. Por isso que é um amor teocêntrico. Você tem que olhar para si próprio e dizer, não, eu sou a imagem de Deus. Eu sou amado por Deus e eu me amo sim. Eu aprecio a mim mesmo. Por quê? Porque eu tenho capacidades que vêm da imagem de Deus. Porque eu tenho habilidades que vêm da imagem de Deus. Porque eu tenho um potencial de chegar longe por causa da imagem de Deus em mim. Então, não é errado amar a si mesmo. Agora, uma pessoa que tem uma autoimagem negativa de si próprio, eu não sou ninguém, não vou chegar em lugar nenhum, ninguém me ama. Quando você não se ama, você vai se tornar uma pessoa insuportável, porque se você não se ama, quem vai gostar de você? Então, você tem que se amar, não de forma idólatra, mas teocêntrica, porque você é a imagem de Deus. Porque uma pessoa que não tem esse amor próprio é uma pessoa complexada. Uma pessoa que tem a autoestima muito baixa vai ser uma pessoa susceptível às pressões da vida e vai entrar em depressão facilmente. Uma pessoa que não tem amor próprio, ela entra em depressão facilmente. Você tem que continuar com a sensação de que você não merece a salvação, mas você tem que amar a si próprio como imagem de Deus. Você tem a imagem de Deus. Temos aqui, meus irmãos, o caminho até a paz. É o amor de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E por último, a alegria. Ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Isso significa que para eu sentir essa paz, eu tenho que amar a Deus, tenho que sentir o amor de Deus, tenho que amar ao próximo e tenho que amar a mim mesmo. Mas não somente isso, eu tenho que ter alegria. Mas a alegria que é fruto do Espírito Santo não é efêmera, não é uma alegria superficial e passageira, não é uma alegria resultante
de uso de substâncias químicas no seu cérebro. Não é esse tipo de alegria que adoece o seu corpo, que te torna dependente. Porque essa alegria que te torna dependente de substâncias químicas, alimentares ou compulsivas, essa alegria, ela dura poucos minutos. Depois some e faz abrir em seu coração um buraco maior ainda. E por isso você vive num ciclo vicioso. A alegria do Espírito Santo, ela é perene, ela é estável, ela é duradoura. Isso significa que quando você sente a alegria do Espírito Santo, não é uma empolgação num culto. Não é somente isso. Essa alegria do Espírito Santo significa que você se sente realizado. Você se sente realizado. E você está contente o tempo todo. Então não é uma alegria de euforia. Não. Porque nós somos seres voláteis e nós temos momentos difíceis que nós ficamos preocupados, tensos, momentos que quando morre alguém naturalmente ficamos tristes. O fato de uma pessoa estar no velório chorando não significa que naquele momento ela não tem a alegria do Espírito Santo. O que é então essa alegria do Espírito Santo? Essa alegria do Espírito Santo é contentamento, se sentir contente o tempo todo, realizado o tempo todo. Olha, agora eu estou mal-humorado, porque até os hormônios alteram o nosso comportamento, o nosso humor. Hoje eu estou mal-humorado, mas eu estou satisfeito com Jesus e contente com tudo que Ele fez por mim. É possível? Claro, é uma perspectiva mental. Então, essa alegria do Espírito Santo significa o quê? Estar contente. Só que para estar contente e realizado, você tem que ser grato. Então, para você conseguir sentir essa alegria de maneira constante, você tem que ser uma pessoa grata. Uma pessoa ingrata não consegue ter paz, porque ela sente necessidade o tempo todo. Olha, eu comprei isso, mas ainda estou sentindo necessidade. Ela tem compulsão por realização, porque ela não tem paz. Agora, uma pessoa que está satisfeita, olha, eu oro para que Deus nos dê tal coisa, mas se Deus não nos der, está tudo bem, eu já estou satisfeito. Uma pessoa dessa tem paz. Então, a alegria, essa alegria do Espírito Santo, ela produz contentamento, autorrealização em Deus e te deixa realizado e satisfeito. Você é satisfeito? Você é uma pessoa satisfeita? Ou você é uma pessoa de alma inquieta que nunca está satisfeita? Insaciável. Se você é uma pessoa insaciável, você é inquieta, nunca está satisfeito, você não tem paz. Porque não tem alegria. E essa alegria do Espírito Santo, eu repito, a alegria do Espírito Santo não é euforia. A euforia de um culto animado, por exemplo, eu gosto de um culto animado. O culto animado vai te dar força para suportar a luta da segunda-feira? Sofrer as desilusões, as decepções, as pressões, as tribulações da segunda-feira? Não, porque você volta a se deprimir de novo. Não é um culto animado que vai te dar sustância e substância. Não, é você ter a alegria do Espírito Santo. Mas a alegria não é euforia? Não necessariamente. É você se sentir realizado em Deus. Você estar sempre contente em Deus. E para isso você precisa ser grato. E para ser grato você tem que começar a fechar os olhos para as suas necessidades e abrir os olhos para as suas bênçãos. Aquilo que Deus já te deu. Comece a anotar. Inclusive, literalmente, anote em um papel todas as bênçãos que Deus já te deu e todas as bênçãos que você já tem. Anote. Tome nota e conta as bênçãos. Dize quantas são. Anote, para que isso venha alimentar a gratidão em seu coração. Esse é o caminho para a paz, meus irmãos. Qual é o caminho até a paz? É o amor e a alegria. Esse é o caminho até a paz. Que todos nós possamos ter certeza do amor de Deus. Possamos amar a Deus, amar uns aos outros de maneira incondicional e gratuita. E amar a nós mesmos como imagem de Deus. E que todos nós possamos estar alegres no sentido de satisfeitos em Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por tua infinita graça e misericórdia. Continua nos abençoando nesta manhã e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.